Fala galera, beleza? Bom, tô aqui com o Alfredão. Alfredão, como é que tá? Tudo bem, Alfredo? Fala, Seco. Certinho? Bom, estamos aqui agora finalmente com a DV150, o grande lançamento da Honda. Vocês já viram ela aqui bastante no canal, mas a gente falou da versão internacional, vamos dizer assim. Agora a bichinha está aqui com a gente e a gente claramente já falou sobre design, sobre a parte de especificações, mas da parte de lá. Agora a gente tem a informação dela daqui, né? Fala um pouquinho do visual, que ela é fabricada aqui no Brasil, conta um pouquinho dessa parte e depois a gente vai entrar na parte bem técnica, falar da diferença do motor com a PCX, que gera dúvida, sobre essa nova suspensão, que é uma grande novidade nesse mercado de scooter pra gente. O Alfredão vai dissecar essa parte mais técnica da DV150 aqui pra gente. Bom, faz um ano exatamente, nós estávamos lá no salão das duas rodas, você lembra que eu gravei com você lá? Sim. E lá nós mostramos a primeira, podemos dizer que foi a primeira aparição da Honda DV aqui no Brasil. E agora, um ano depois, ela está aqui materializada, nacionalizada, produzida em Manaus e a partir de 26 de novembro ela vai começar a ser distribuída para toda a rede. Então, nós acreditamos que meados de dezembro ou antes do Natal, essa moto já vai estar na rede. O Alfredão já está dando spoiler, que ele já está falando quando vai chegar. Então, ali, comecinho do Natal, da semana do Natal, vai começar a aparecer a DV nas lojas aí pra galera. Vai começar a aparecer a DV nas nossas concessionárias. O design dela foi inspirado na XADV, a gente consegue ver todas as referências, né? Super tranquilo, justamente porque a proposta dela é uma proposta um pouco mais aventureira, um pouco tem essa pegada, né? A parte ciclística dela mudou bastante, mas a gente vai começar falando da parte do motor, porque a informação que a gente tem e que a gente até passou, inclusive eu aqui no canal, que seria uma PCX aventureira, embaixo é tudo igual, em cima é diferente, mas não é bem isso, né? Não. Só a base do motor que é a mesma. Eu poderia até dizer a base mecânica, mas até o comportamento ele é diferente. O setup de injeção eletrônica, a admissão, a exaustão, dá uma pitada um pouco maior de esportividade na nossa DV. E aí a gente tem as informações que tu passou, que está até aqui atrás na tela, que são as mudanças no duto de ar em comparação e tudo mais, né? Então, essa base mecânica aqui, cabeçote, comando de válvulas, pistão, biela, árvore de manivelas, isso aqui é comum, tanto para PCX como para ADV. Porém, essa região aqui, que é a caixa do filtro de ar, ela fica em cima da transmissão, aqui está, esse verde aqui é o filtro, esse em azul aqui é o fluxo de ar, que ele faz desde a primeira coleta até o coletor de admissão. Na ADV, justamente pelo porte, ele é maior, é mais volumoso. Então, digamos que você tem uma respiração maior na ADV. A mesma coisa com o sistema de exaustão. É uma ponteira maior, com saída alta, que também gera uma contrapressão, que dá diferença também no fluxo, né, de passagem da mistura ar-combustível e depois a exaustão dos gases. Então, na real, você vai ter um comportamento onde o torque e a potência chegam mais cedo em regimes de baixa e média rotação. Então, você com menos aceleração vai sentir a potência e o torque chegando com mais vigor. Lógico que na potência máxima, no torque máximo, os valores são similares. Um detalhe, o torque máximo de 1,38 kgfm na PCX vem a 5.000 giros. Aqui na ADV vem a 6.500. Então, é 1.500 giros a mais de elasticidade para esse motor da ADV. Falou que ele está cerca de 2 centímetros mais largo, é isso? Esse comprimento aqui, ó. O comprimento da passagem de ar. Em comparação com a PCX. Exatamente. Essa é a diferença que vai apresentar, porque entra mais ar. Entra mais ar, respira melhor. Mais ou menos. E também a exaustão, privilegia também a contrapressão, que favorece, né, a rapidez da entrada da mistura combustível e a saída dos gases pós-combustão. É parecido, mas ao mesmo tempo é bem diferente. Exato, assim como o restante, né? Por exemplo, se a gente falar, a suspensão dianteira da PCX, ela é telescópica, aqui também. Só que aqui são 130 milímetros de comprimento, de curso. Na PCX são 100. Então são 3 centímetros a mais de curso de suspensão. Na traseira também, é a mesma coisa, mas não é. Então a traseira da PCX ela é dupla amortecida, essa aqui também. Só que aqui nós temos 2 amortecedores
da Showa, Certo. com um reservatório de gás externo, e esses reservatórios de gás externo, eles são assistidos por molas que têm 3 estágios, Certo. a PCX são 2. Então, e outro detalhe, o curso também. Então, PCX em torno de 100, aqui 120, 2 centímetros a 2 mais. centímetros a mais. A gente até vai falar agora bastante aí sobre essa parte da suspensão, porque é uma grande novidade aqui para esse segmento, então vai trazer muita dúvida do pessoal sobre exatamente o que são esses cilindros que a gente está vendo e qual a função deles para essa suspensão. O que ele vai mudar. Pode explicar toda a parte técnica mesmo para a galera saber de ponta a ponta, que o Alfredão vai explicar do começo como funciona uma suspensão até para que serve de fato essa Vamos usar a nossa animação aqui. Então, o amortecedor, obviamente, já dá para ver que ele é maior, tem 2 centímetros de curso a mais. Ao pé da letra, todo o sistema de amortecedor ele é hidráulico e também possui gás, mas gás interno. A função do gás é justamente não deixar com que o óleo perca a viscosidade, porque se a suspensão trabalha muito rigorosamente, esse óleo aquece, afina e perde a ação, tanto na compressão como no retorno. Então, o reservatório de gás, esse aqui de grandes dimensões, serve justamente para que o óleo ele possa fazer um caminho e não sofrer o aquecimento. Então ele mantém a viscosidade e não perde a ação do amortecedor. Basicamente ele meio que sai para respirar, para refrigerar e retorna para dentro. Retorna com a temperatura ideal para que você não tenha essa perda de viscosidade, não tenha a perda de ação do amortecedor. Lembrando que ele é dupla ação, né? Ele tem ação na compressão e tem ação no retorno também. E a mola aqui, a gente pode ver, ó, esse espaçamento aqui entre os elos tem triplo estágio na nossa ADV. Esse primeiro estágio aqui, com os elos bem espaçados, é um estágio de conforto, você rodar no asfalto. E conforme eles vão ficando adensados, ele vai eliminando a possibilidade de batida de fim de curso. Então ele vai deixando a suspensão mais rígida para que ela copie qualquer tipo de terreno. Quando ela exigir muito dela, essa parte de cima vai garantir que... Vai trabalhar junto com essa aqui de baixo. Exato. Então, suspensão... explicamos que bem a suspensão, deu para entender muito bem. O pessoal gerou muita dúvida se o cilindro era de óleo, o que era exatamente e qual a função. É bem simples, basicamente refrigerar o óleo para manter a sua consistência e manter ele funcionando, digamos assim, né? Exatamente. Então, a gente acaba ganhando em conforto na parte de manter sempre o funcionamento correto. Sem perda de eficiência. E esses 2 centímetros a mais em comparação com a PCX, né? Isso. Confirmando a proposta da ADV um pouco mais aventureira, uma scooter... Exato. Né? Digamos que é uma scooter que vai além do asfalto. Então, obviamente, não é uma proposta também você fazer uma competição, off-road, motocross, rally, nada disso. Mas é uma moto que vai te levar em lugares diferenciados, numa cachoeira, no pé de uma montanha, uma estrada de chão. Consegue levar ou seja, ela está preparada para isso, inclusive porque... Também parece, mas não é. Os pneus aqui são de uso misto. Então, exatamente, que eu ia falar. Eles até são nacionalizados, né, também, né? São da Metzeler, né, que é da Pirelli. São pneus de desenho misto, né, você pode andar também fora do asfalto com eles, com bastante aderência, né? Já o da PCX é totalmente urbano. E também a largura deles, né? Ele tem 110 na dianteira e tem 130 de largura na traseira. Aro 14 na dianteira e aro 13 na traseira. Até meio o aro um pouco maior na frente, um pouco menor atrás, já direciona muito bem qual é a proposta. Claro que ela não é aquela proposta como tu falou, vamos botar no off-road, numa competição extrema, mas a gente consegue pegar uma estrada de chão batido, buraco, pedra, que é essa condição que ela está fornecendo com esse tipo de pneu, né? E a altura dela, a distância dela em relação ao solo, tem 3, aqui a gente pode ver aqui pelo desenho, ó, são mais de 16 centímetros. Então, são quase 3 centímetros a mais em relação à PCX. A PCX tem então 3 centímetros de diferença. Exato, então você consegue transpor obstáculos com mais facilidade. Com mais facilidade. Inclusive, a gente tá falando agora da parte de altura dela e tudo mais, a ciclística dela, que eu já montei aqui em cima dela e senti, é bem diferente, né, da posição da PCX e de outros scooters de uma forma geral. A gente tem aqui até o raio. Tu explicou um pouquinho isso pra gente aqui na apresentação, tu pode falar um pouquinho sobre essa parte ciclística e posicionamento? Bom, em relação ao ângulo de caster, o ângulo de caster é o que determina a inclinação da coluna de direção. Ele vai te dizer se a motocicleta vai ficar mais pesada ou mais leve, mais ágil, ou se ela vai ficar menos ágil. Esse ângulo de caster, para você ter uma ideia, 26,5 graus, é aproximadamente o ângulo de caster de uma CG, de uma Moto Street. Olha só. Ou seja,
O ângulo de Caster combinado com esse entre-eixos curto, 1324, vai dar muita agilidade para ela. Então você tem rapidez em manobras, mesmo em locais mais acidentados. Tá? Então essa agilidade você tem só pelo ângulo de Caster e pelo entre-eixos mais curto. Agora, em relação à posição de pilotagem, realmente o guidão ele é mais alto. E além de ser alto, ele é largo. Então ele vai te colocar numa posição mais trail do que um scooter urbano. Então você está numa posição mais próxima de uma Bros do que da PCX. Isso por causa da altura e da largura do guidão. E foi bem realmente isso que eu senti. A hora que eu sentei nela, a diferença muito grande para mim. Eu senti a sensação que realmente eu estava em uma postura mais alta, mais para cima na moto. Assim, uma posição bem diferente. A gente está falando agora já da parte então da frente. O painel também tem umas particularidades. Eu vi que tem até dia da semana nesse painel, é isso? Um painel completão? Tem, completão, e ele tem alguns itens que nem são comuns no scooter. Né? Então aqui também a imagem mostra, a gente pode destacar, são 2 computadores de bordo. Esse computador de bordo fica aqui na parte esquerda inferior. Tem um outro computador de bordo que fica aqui do lado direito, na parte superior. Nesse computador de bordo, a gente tem as informações do consumo médio, tanto para o trip A como para o trip B. Então, eles se conversam. Então, ela tem trip total, trip A e trip B. E cada um deles marca individualmente o seu consumo médio. Inclusive, aqui, nesse computador de bordo, a gente pode visualizar o nível de carga da bateria. Tá? Além dos consumos médio, né, para o trip A e para o trip B, você consegue visualizar aqui carga e bateria. E também tem mais uma informação que é a temperatura externa, a temperatura ambiente. Aqui o nível de combustível, como você comentou, né, um calendário que mostra dia, mês... Calendáriozinho completo aí. Ano e até um relógio bastante funcional. E bem aqui nessa parte de cima desse segundo computador de bordo, toda vez que chegar o momento da quilometragem para troca de óleo, ele acende uma mensagem que chama-se Oil Change. Então o Oil Change indica que já está na hora de fazer a troca do óleo da nossa ADV. Só para terminar aqui o tour, aqui temos um gráfico bastante interessante. Quando ela estiver em funcionamento, você estiver pilotando, ela vai acendendo linhas aqui que representam o consumo instantâneo. Enquanto ali mostra o médio, aqui mostra o instantâneo. Então ele mostra visualmente na forma de gráfico de barras e também dá o valor aqui nesse canto aqui do painel, no canto direito inferior do painel. Então é bem interessante você acompanhar como é que a tua pilotagem está indo em termos de consumo de combustível. Se está um pouco longe do posto, vai controlando. Você consegue. Inclusive o tanque de combustível dela tem 8 litros. 8 litros. E o consumo que a gente teve aqui, a informação atestado pelo Mauá, ficou em 50,90. Mais de 50 km por litro. Uma condição bem específica, né? Para chegar nesse ciclo urbano. Consumo. E aí eu vi que tinha outra informação de 80 km por hora, ficava na casa dos 34,2. 34,2. Então a gente consegue ver que o consumo dela está ali dentro do esperado, praticamente, para uma proposta dessa. Claro que se a gente for utilizar ela num off-road, alguma coisa, vai exigir um pouco mais, porque vai ser subida, descida, esse consumo pode variar um pouco, né? Mas aí o gráfico te ajuda aí. A gente consegue achar na mão. Bom, eu acho que a gente já deu uma dissecada no que tem aqui de diferente da ADV. Agora a gente vai ficar esperando o momento de poder realmente andar com ela e trazer todas as impressões. Vocês acabaram de assistir a live que o Alfredo falou. A gente está com as informações embargadas para poder trazer para vocês, mas eu vou trazer a ficha técnica também completa que o Alfredo mostrou aqui para a gente. E aí vocês vão ter todas as informações da ADV 150 oficialmente aqui no Brasil. O nome não é ADV 150, né? É Honda ADV, né? Honda ADV. Assim como a XADV, ela não é XADV, embora tenha um motor 750, ela é XADV. Está em inglês porque ela é importada. É importada. Essa aqui é nacional, Honda ADV. Honda ADV. Então, para a galera não errar o nome, é Honda ADV. Alfredão, brigadão por tudo. Estou esperando agora para andar nela e para trazer as impressões aí para vocês. Não esquece de deixar um comentário se tiver alguma dúvida para quando eu for andar com ela, eu trazer as respostas para vocês aqui embaixo nos comentários. Beleza, galera? Então era isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!